Ok, pessoal. Antes de continuarmos na nossa discussão, eu gostaria de fazer uma rápida revisão sobre trigonometria, sobre ângulos, funções trigonométricas e assim por diante. Porque realmente são assuntos que sempre aparecem e vai ser importante que todos tenham uma boa proficiência nele. Tá? Primeiro, eu queria falar rapidamente sobre ângulos. Né? Nós sabemos já intuitivamente que quando você tem duas retas, né, de certa forma elas têm uma abertura relativa entre elas, né, que é o que é chamado de ângulo, que eu vou representar aqui por θ. Tá? Então, desde muito cedo, por exemplo, lá os babilônicos tinham um sistema para medir ângulo, que é parecido com o que nós usamos hoje, né? Eles que criaram o sistema. Né? Nesse sistema, você divide o que seria um chamado setor circular, né? Da seguinte forma, eu vou fazer aqui um gráfico, né? Nesse setor circular, você divide em 4 ângulos, né? Ou 4 aberturas iguais, né? Você faz os dois são perpendiculares, né? Então você faz as aberturas iguais, né? E cada uma dessas teria uma quantidade de abertura de 90 graus. Então 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui, de tal forma que o total do círculo inteiro, né, seria 360 graus. Tá? Isso aqui veio da Babilônia, né, e tem a ver com aproximadamente com o número de dias de anos, né, que as pessoas achavam na época. Tá? Então se dividiu esse círculo, né, num ângulo de 90 graus, de 360 graus, tá? 4 quadrantes de 90 graus, tá? Então, se você tem esse círculo aqui, você tem um ângulo aqui 90, mais 90, mais 90, mais 90, totalizando 360 graus, ok? Esse é o sistema mais popular hoje. Existe também um sistema que, ao invés de graus, usa grados. Tá? Ele não é muito usado não, mas às vezes aparece na calculadora. Tá? Em grados, a única diferença é que ao invés do círculo ter 360 graus, né, ele tem 400 graus. Então cada um desses, ao invés de 90, são 100 graus. Então não tem muita diferença não. Tá? Eu nem vou comentar muito sobre grados, porque não é realmente uma unidade muito usada. Tá? Então, lembrem-se, né? Uma das medidas do círculo é o grau e o círculo inteiro tem um ângulo de 360 graus. Bom, pessoal, mas na verdade os graus não são, os graus e os grados não são a única unidade usada para medir ângulos. Tá? Vamos ver agora a medida realmente mais usada em matemática, que são os radianos. Tá? Para isso, antes de discutir radianos, eu queria conversar com vocês sobre uma propriedade que acontece, né, em figuras. Tá? Para isso, vamos imaginar aqui um quadrado. Né? O quadrado de lado, por exemplo, L. Então aqui tem o lado L, nós sabemos que o lado é igual. E vamos pegar alguma distância no quadrado que sempre se mantém fixa independente do tamanho do quadrado. Né? Por exemplo, poderia ser uma reta aqui no meio ou até mesmo uma diagonal. Né? Todo mundo lembra que essa diagonal aqui, o tamanho dela é raiz de 2 vezes L. Ok? Bom, todos lembram também que se o quadrado dobrar de tamanho, né? Dobrar de tamanho, né? Aqui você vai ter, digamos, 2L, aqui 2L, e no caso a diagonal também vai dobrar de tamanho. Em vez de raiz de 2 vezes L, vai ser raiz de 2 vezes 2L. Tá? E se você fizer a diagonal dividido pelo lado, o resultado vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre raiz de 2. Né?
raiz de 2L sobre L dá raiz de 2, e isso aqui sobre 2L dá raiz de 2 também. Então, independente do tamanho que você tem, você mantém a razão entre duas, né, entidades geométricas, né, desde que elas cresçam da mesma forma. Tá? Por exemplo, também um triângulo. Né? Se você pegar um triângulo, e você pega um triângulo equilátero, se você pegar um lado e fizer a razão entre o lado e, por exemplo, essa reta aqui que divide esse ângulo em dois. Né? Também, para qualquer triângulo, a razão entre essa figura e essa vai ser a mesma. Se fosse um hexágono, mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, a razão entre esse segmento e esse, para hexágonos de qualquer tamanho, a razão se mantém a mesma. E nós vamos ver que o mesmo acontece para qualquer figura e inclusive para o círculo. Então nós vamos discutir agora como é que isso se aplica aqui ao círculo, né? O fato dessa razão se manter. Bom, pessoal, temos aqui um círculo. Né? Eu peço que vocês imaginem um círculo e, se possível, até façam um experimento mental no círculo. Tá? Imaginem que vocês têm um prato. Né? Até digo o seguinte, tentem ir na cozinha, né, e peguem um prato. Eu acho que vai ser interessante vocês fazerem esse experimento. Peguem também uma régua e uma fita métrica. Tá? Apesar de que a fita métrica só já ajuda. Ok? Então, imaginem que nós temos aqui o seu prato. Tá? O círculo é uma entidade, né, cujos pontos aqui nessa borda estão equidistantes, né, estão à mesma distância do centro. Então aqui temos um centro. Então aqui é o centro do círculo. Se você fizer um traço no círculo de um lado a outro, passando pelo centro, né, em qualquer direção, aqui eu fiz nessa direção, mas podia ser em qualquer direção. Se você pegar essa distância aqui dessa reta que você obteve, ela tem um nome, é o diâmetro do círculo. Tá? Então aqui temos o diâmetro do círculo. Tá? Eu sugiro, inclusive, que vocês façam o seguinte: meçam o diâmetro aí do seu prato. Talvez seja um pouco difícil localizar o centro, mas façam um aproximado, o tão próximo quanto possível. Tá? Bom, o próximo passo é o seguinte: aqui nós temos o que nós chamamos de perímetro. Seria a distância percorrida aqui por uma formiga que andasse aqui na borda do prato. Tá? Eu vou pedir que vocês meçam esse perímetro. Para isso, vocês pegam a fita métrica e enrolem em volta do prato. Né? E depois abram a fita e vejam a distância. Né? Você vai ter então a distância que eu vou chamar de perímetro. E anotem, né? Meçam o diâmetro e meçam o perímetro. Né? E agora façam o seguinte: dividam o perímetro pelo diâmetro. Tá? E parem o vídeo e tentem fazer essa conta. E me digam quanto dá. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o prato, né? Um prato que eu tenho, vou medir, e nós paramos o vídeo e voltamos daqui a pouco. E então, pessoal, conseguiram? Bom, no meu experimento aqui, eu consegui o valor de 3,23, né? 3,23. Outras vezes que eu fiz esse mesmo experimento, eu já consegui, por exemplo, 3,10, né? Eu já consegui uma vez 3,10, né? Vocês devem ter chegado a valores próximos disso aí, né? Porque existe aí uma imprecisão. Então, 3,10. Tá? Mas, na verdade, o valor teórico, o valor que você deveria chegar, é um número meio diferente. É um número conhecido por π, pela letra grega π. Tá? Ele, na verdade, é um número, nós mencionamos isso em outros vídeos, né? Ele é um número irracional.
O valor dele é aproximadamente 3,1415, tá? E vai infinitamente, tá? Os números não se repetem e não há aqui uma dízima periódica, tá? Não tem nenhum padrão aqui que se repete, tá? É um número infinito, tá? E o significado do π é simplesmente isso. É o número que você obtém quando você divide essa distância aqui pelo diâmetro, tá? É um número que já foi calculado com um grande número de casas decimais, né? Você obtém também em todas as calculadoras, né? Existem vários concursos curiosos no mundo para tentar decorar o π, né? O recordista atual decorou o π com aproximadamente 60 mil casas decimais, né? Então, é um número bastante importante e é importante que a gente tenha bastante conhecimento sobre esse número. Pessoal, então observem só. Nós sabemos que o perímetro sobre o diâmetro é igual a π, né? Ou seja, nós podemos dizer, né, que o perímetro é igual a o diâmetro vezes π. Tá? Agora eu queria relembrar a vocês que nós temos aqui o diâmetro, mas nem sempre a gente usa o diâmetro aqui para ver as medidas do círculo. Às vezes nós usamos metade do diâmetro, né, que é a distância entre o centro e a periferia. Então nós temos aqui o que nós chamamos de raio. Então nós temos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se nós usarmos o raio ao invés do diâmetro, a nossa fórmula fica assim. O perímetro é igual, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então vai ser 2 vezes o r, o diâmetro substituído por 2r vezes π, ou podemos dizer que o diâmetro, que é também chamado de circunferência, é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, a circunferência é igual a 2πr. Tá? E essa fórmula aqui vai ser bastante importante para o que nós vamos ver agora. Então, vamos começar olhando aqui para o raio, né? Aqui é o raio, né? Um círculo de raio R e perímetro P. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: o que acontece se nós dividirmos a circunferência pelo raio, né? A circunferência pelo raio. Qual vai ser o valor? Vocês se lembram? Só para relembrar, a circunferência é o mesmo que o perímetro, né? Podemos chamar, né, perímetro, né? O C de circunferência representa também o perímetro, tá? E nós sabemos que o P sobre o diâmetro é igual a π, né? Mas o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, podemos substituir aqui o diâmetro por 2r, né? Então, nós também poderíamos passar esse 2 para cá, multiplicando, né? Então, eu poderia ter o seguinte: a circunferência sobre o raio é igual aqui é π2, vamos reordenar, aqui é 2π, tá? Então, essa circunferência sobre esse raio é dada por 2π, tá? E uma coisa interessante é que essa circunferência sobre o raio é 2π, qualquer que seja a circunferência. Não sei se vocês se lembram, né? O quadrado, quando você faz a razão da diagonal pelo lado, essa razão sempre se mantém. O mesmo vale para o círculo. Para qualquer que seja o tamanho do círculo, se você pegar esse perímetro e dividir pelo raio, o resultado será sempre 2π. Ok? Bom, agora eu pergunto para vocês o seguinte: e se vocês não pegarem toda a circunferência, e sim pegarem só 1/4 da circunferência? 1/4 da circunferência. Tá?
o que você teria? Então, você pegaria o C sobre 4, né? Então, o que você teria? Você teria circunferência sobre 4, dividido pelo R. Então, quanto daria? Π sobre 2. Tá? Então, essa distância dividida pelo raio daria sempre π sobre 2. Tá? Pessoal, daí vem uma ideia muito útil, né, que já é usada há muito tempo, que é medir o ângulo de uma forma diferente. Tá? Na matemática, é muito comum você definir o ângulo, vamos chamar de θ, né? O ângulo θ, vamos desenhar aqui o ângulo, por exemplo, entre esse raio e esse aqui, né? O ângulo θ. Ele é definido muitas vezes como o arco, né? Como essa distância aqui, então seria a distância que você obteria colocando uma fita métrica e esticando ela daqui até aqui, né? Então seria o arco. Então vamos chamar de A, com um arcozinho aqui, tá? Seria a distância desse arco aqui dividido pelo raio, né? Então essa é a definição de ângulo que é usada realmente na matemática no dia a dia, tá? É a distância desse arco dividido pelo raio, tá? Observem bem, esse ângulo aqui, qual será a unidade desse ângulo aqui, né? Na verdade, observem bem, é uma distância, essa distância curva aqui, dividido por essa distância reta. Então é uma distância, por exemplo, em centímetros, dividido por outra distância em centímetros. A rigor, esse θ não tem dimensão. Esse θ aqui é um valor sem dimensão. Entretanto, as pessoas se sentem desconfortáveis em não ter dimensão. Então, se cria uma dimensão que é mais para dar um pouco mais de conforto cognitivo para o usuário, se chama de radianos. Então, quando você pegar essa distância e dividir por essa, você tem o ângulo numa unidade chamada de radianos. Ângulo em radianos. Também chamada de RD ou rad, né? Ou radianos. Ok? Então, o nosso ângulo em radianos será dado. Eu pego aqui os dois, eu pego um círculo, né, de qualquer raio, pego as duas retas que definem o ângulo e meço esse arco aqui e divido pelo raio. É isso que me dá o ângulo em radianos. Então, pessoal, vamos ver aqui como é que seriam esses ângulos, como é que seriam essas medidas. Então, olha só. Vamos supor primeiro um ângulo completo. Geralmente os ângulos são assim, ó. Você usa essa reta como referência e aqui é uma outra reta que viaja, né? Então, o ângulo geralmente é considerado positivo nesse sentido aqui, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, chamado sentido anti-horário, tá? Então, o ângulo é positivo quando ele vai conta daqui para cá, até o sentido anti-horário, tá? É comum você dar uma direção quando você tem alguma coisa que anda nessa direção, no sentido horário, né? Então você tem um ângulo negativo, tá? Então o padrão mais é o ângulo ir daqui e caminhando nessa direção no sentido anti-horário, tá? Então vamos ver primeiro qual seria o ângulo do círculo completo, né? O círculo completo em graus. Em graus, vocês lembram qual seria o ângulo do círculo completo? Ele seria dado por 360 graus, né? Então, 360 graus. Ok? E aí eu pergunto para vocês, em radianos, qual seria esse ângulo? O 360 graus, né? O círculo completo, qual seria o ângulo correspondente? Parem o vídeo e pensem um pouco nisso aí. Então, chegaram a alguma conclusão? Bom, como é que a gente faz para achar o ângulo? Então, o ângulo θ do círculo inteiro é dado por todo esse perímetro, por toda essa circunferência. Vamos supor que o nosso círculo tem um raio R,
E nós sabemos que a circunferência desse arco, né, vamos chamar do A, né, bom, o ângulo é o arco sobre R, né, sobre o raio. Então, nós sabemos que esse arco é dado por 2 vezes π vezes o raio, né? Dividindo pelo raio, nós vamos ter o quê? Eu corto aqui, então é um ângulo de 2π. Então, o ângulo de 360 graus, né? Se você colocar em graus, não sei se vocês lembram, esse aqui é o símbolo de graus, né? É igual, ele corresponde, né? Ou é igual a 2π, né? Que pode ser 2π sem unidade, né? Ou você pode escrever radianos, rad ou rd, né? Então é muito comum você dizer que 360 em graus, o ângulo de 360, né, corresponde a 2π radianos, tá? Então esse ângulo completo aqui do círculo corresponde a 2π radianos, né, que dá em torno de 6,2830 e alguma coisa, né? É um número infinito, tá? É um número irracional infinito e é o que corresponde a esse valor aqui, tá? As pessoas às vezes acham estranho, né? Poxa, você está usando uma unidade de medida que usa um número irracional. Poxa, por que você faz isso? Que coisa mais complicada. 360 graus é um número inteiro, né? Bonito, né? E você prefere usar 2π, que é um número irracional, infinito, né? Mas existem razões, tá? E isso vai ficar claro ao longo do curso, né? Vocês já devem lembrar que sempre que você usa matemática, funções seno, cosseno, e que você mistura as variáveis que estão nos argumentos, você sempre tem que usar radianos, senão os cálculos não fazem sentido. Ok? Então há uma razão clara para você usar isso aqui. Tá? Bom, agora vamos ver outros ângulos. Nós já vimos o 360 graus, né? O 360 graus corresponde a 2π radianos, né? Ou 2π, simplesmente. E qual seria a metade disso? Né? 180 graus. Né? Bom, aqui seria, se todo o círculo é 2πr, né? 2πr sobre r dá 2π, né? Então, se você tiver só meio círculo, você vai ter só πr. É quase uma regra de 3, né? Então, você vai ter πr sobre r e você vai ter π. Então, esse ângulo daqui até aqui, né, de 180 graus, em radianos corresponde a quantos radianos? Π. Então, 180 graus corresponde a π radianos. Tá? E aí vamos mais adiante. E 90 graus? Se eu tiver um ângulo de 90 graus, a que é que ele vai corresponder? Né? Se 180 graus corresponde a π, então 90 graus, que é esse ângulo aqui, né, daqui até aqui, vai corresponder, né, vai ser esse segmento aqui, dividido pelo raio. E esse segmento é 1/4 do círculo, né? Então você vai ter a circunferência sobre 4, sobre 2π, que vai dar π sobre 2. Então aqui você vai ter um ângulo ou de 90 graus em graus, ou em radianos seria de quanto? Π sobre 2. Ok? Vamos continuar então. Qual seria então o ângulo de 45 graus? Esse ângulo aqui, pessoal. Qual seria esse ângulo aqui de 45 graus? É o ângulo que divide 90 graus em 2. Né? Bom, se o 90 graus tem π sobre 2, né? E quando você divide então em 2 esse ângulo, é claro que você vai ter então aqui π sobre 4. É só você dividir o π sobre 2 de 90 graus aqui por π sobre 4. Então aqui é π sobre 4 ou 45 graus. Não sei se vocês se lembram dos outros ângulos mais usados, né? Eu acho que 30 graus é um ângulo bastante usado. Mas antes vamos ver aqui. Aqui é 45 graus, antes de ver o 30 graus, vamos ver esse aqui. Esse aqui, que ângulo é esse aqui? É o ângulo de 90 mais 45 graus, né? Então, aqui, né, seria esse ângulo aqui de 90 mais 45 graus. Então, aqui seria o ângulo de
135 graus, ou π sobre 2 mais π sobre 4, né? Π sobre 2 mais π sobre 4 vai dar quanto? Aqui vai ficar como se fosse π sobre 2. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo, vai ficar 2π sobre 4. Aqui vai ficar 3π sobre... vamos ver, 2π... 3π sobre 4. Bom, vamos ver outro ângulo aqui. Esse aqui, né? Esse aqui. Qual ângulo seria esse aqui? Seria 90 mais 90 mais 90. Né? Seria o π sobre 2 vezes 3. Então, 3π sobre 2 ou 270 graus. Tá? Esse ângulo aqui seria 180 ou π. Esse aqui seria o quê? Seria π mais π sobre 4. Ou seja, 5π sobre 4. Tá? E aqui você teria o quê? 3π sobre 2 mais π sobre 4. Né? Então seria 6π sobre 4 mais π sobre 4, 7π sobre 4. Tá? Então esse aqui seria esse ângulo aqui. Tá? E se eu contasse o ângulo aqui nessa direção, no sentido anti-horário, eu poderia dizer que esse ângulo aqui seria, por exemplo, menos π sobre 2, menos π sobre 4, que seria o ângulo no sentido anti-horário com a magnitude de π sobre 4. Né? Então seria menos π sobre 4 radianos, aqui seria menos π sobre 2 radianos, esse ângulo aqui. Ok? Bom, então vimos todos esses ângulos aqui. Agora vamos ver os ângulos de 30 graus. 30 graus é um ângulo bastante comum nas funções trigonométricas. Então aqui, 30 graus. Bom, aqui nós podemos fazer uma regra de 3 simples. Né? Fácil. Como é que eu poderia fazer isso? Olha só, daqui até aqui eu tenho 180 graus. Né? Então 180 graus. Em radianos, esses 180 graus corresponde a quantos radianos? Né? 180 graus corresponde a π radianos. Então 180 corresponde a π. Né? E 30 graus vai corresponder a quanto? Então 30 graus vai corresponder a x. Né? Então, agora eu posso achar o x. Eu faço essa multiplicação aqui em cruz e eu vou ter 30 graus vezes π radianos, né? Posso botar ou não aqui o radianos, dividido por 180 graus, vai dar o quê? Bom, corto aqui a unidade grau com grau, né? 30, eu divido aqui por 30, vai dar 1, 180 por 30 vai dar 6. Então, eu vou ter π sobre 6, simplesmente, ou então, se eu quiser, π sobre 6 radianos. Então, 30 graus corresponde a π sobre 6 radianos. Tá? Ou mais simples, você pode fazer um raciocínio mais rápido. Né? Você pensa, olha, 180 graus, 30 graus é 1/6 de 180 graus. Né? Então eu posso pegar o correspondente que é π e calcular 1/6. Então vai ser π sobre 6. Ok? Então temos mais um valor aqui notável, facilmente reconhecível, né, em radianos. Π sobre 6. Vamos ver agora um outro ângulo. Qual seria um outro ângulo muito usado? Esse aqui. Né? Esse ângulo aqui, né? 60 graus. Né? Olha só, então vamos lá. Aqui é 60 graus. Quanto seria 60 graus em radianos? Bom, vamos lá. 180 graus corresponderia a π. Né? Então esse ângulo completo corresponderia a π. Então 60 graus corresponderia a quanto? A x. Então, fazendo aqui a nossa regra, né? Então você vai ter 60 graus vezes π, ou π radianos, se eu quiser colocar, né? Dividido por 60 graus, por 180 graus, vai dar o quê? O grau corta com grau, né? 60 divido os 2 por 60, então vai dar π, 60 por 60 dá 1, 80 por 60 dá 3. Então,
π sobre 3. Então 60 graus corresponde a π sobre 3 radianos. Ok, pessoal? Então temos aqui os valores em radianos dos ângulos mais comuns, né? 30 graus, 45, 60. Bom, eu peço que agora que vocês calculem também esse aqui, né? Que é 90 mais 30, 120, né? Aqui é 135, aqui vai ser 150, né? Que vai ser o 90 mais 60. Então eu peço que vocês tentem mostrar quais são todos esses ângulos aqui, porque eles são importantes, tá? Pare o vídeo e faça isso. É importante que você não só saiba fazer essa conta, mas também que você tenha fluência nisso aí, tá? Então pare o vídeo e só retorne depois que você conseguir reconstruir com precisão quais são todos esses ângulos aqui, né, em radianos: 30, 45, 60, 90, 135, 140, desculpa, 120, 145, 150, 180 e assim por diante. Ok? Vamos lá, pare o vídeo, faça isso agora. Pessoal, agora vamos fazer uma coisa um pouco mais geral, né? Vamos imaginar um ângulo qualquer aqui em graus. Esse ângulo aqui, e vamos supor que você tem um ângulo, vamos pensar num número desconfortável, né? Vamos pensar num ângulo de 29 graus. Então, θ igual a 29 graus. Eu peço que vocês convertam agora 29 graus para radianos. Parem o vídeo e façam isso agora. Então, conseguiram? Bom, vamos lá então. Eu posso fazer assim, eu posso fazer os 180 graus, né, corresponderia a π, tá? Ou posso usar também 360 corresponde a 2π, né? Eu acho que 180 corresponde a π, é mais rápido e mais fácil, né? Então, 29 graus corresponderia a qual ângulo em radianos, né? Corresponderia a x. Então, fazendo aqui a multiplicação em cruz, eu teria 29 vezes π, né? O x 29 vezes π é igual a 180 vezes x, ou seja, o x é igual a 29 graus sobre 180 graus vezes π, né? O grau corta com grau, então eu vou ficar com 29 sobre 180 π radianos, né? Ou simplesmente, se eu quiser, 29 sobre 180 π, tá? Então é assim que eu converto qualquer ângulo em radianos. Só para consolidar então com mais clareza, olha só. Então, se eu tiver um ângulo qualquer, a fórmula de conversão é a seguinte: 180 graus corresponde a π e um ângulo θ corresponde a x em radianos. Então, o x vai ser igual sempre a 180 graus, vai ser igual sempre a 180 graus, desculpem, vai ser igual a π vezes o ângulo em graus, né, dividido por 180 em graus. O grau corta com grau, então o resultado vai ser sempre o ângulo dividido por 180, né, vezes π. E essa é a fórmula para converter graus em radianos. Mas, pessoal, e qual seria a forma de converter radianos em graus, né? Suponhamos que nós temos π sobre 7 radianos, né? Eu desenhei aqui, mas não sei se isso aqui está certo, né? Π sobre 7 radianos, um ângulo θ igual a π sobre 7 radianos, né? Não é esse ângulo aqui não está nem um pouco proporcional. Π sobre 7 radianos. Como é que eu converteria esse ângulo em graus? Eu peço que vocês parem o vídeo, né, e tentem converter o π sobre 7 radianos
em graus. Vamos lá, parem o vídeo e façam isso agora. Bom, vamos lá então. Na verdade, a fórmula é exatamente a mesma, né? 180 graus corresponde a π, né? Então, π sobre 7 radianos, só que agora o em radianos, né? Vamos colocar o ângulo aqui só para deixar as coisas um pouquinho mais claras, né? Então, aqui é radianos, né? E agora o que eu quero achar é o ângulo em graus, né? Então agora eu faço aqui o produto em x. Então 180 vezes π sobre 7 é igual a θ vezes π. Então o θ vai ser dado por 180 graus vezes π sobre 7 dividido por π, né? Esse π então corta com esse π, né? Então eu vou ter que o nosso ângulo vai ser 180 graus dividido por 7. Então, para converter graus em radianos, a forma é a mesma. Regra de 3. Ok? Eu sugiro então que vocês tentem fazer alguns exercícios para converter grau para radiano, radiano para grau, até que isso esteja totalmente claro. Ok? Façam isso agora. Pessoal, agora nós vamos relembrar rapidamente as relações trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente. Vocês devem se lembrar que essas relações ocorrem, em geral, num triângulo retângulo. Então, vocês têm um triângulo onde um dos ângulos é um ângulo reto, né? Então, temos aqui esse triângulo. E vamos supor que aqui seja o ângulo θ, né? Bom, nesse triângulo você tem um ângulo retângulo. Esse aqui é chamado... Bom, esses aqui são os catetos, né? Aqui nós temos um cateto, aqui nós temos outro cateto. E aqui o outro segmento que não forma um ângulo reto é chamado hipotenusa, tá? Então vamos chamar aqui de cateto, cateto e aqui a hipotenusa, tá? Vamos chamar inclusive esse aqui de cateto adjacente, né? Porque ele está do lado do ângulo, e vamos chamar isso aqui de A, né? E aqui vamos chamar de cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo, e vamos chamar ele de B, né? Então aqui é o cateto adjacente e aqui é o cateto oposto. Eu vou apagar aqui para limpar um pouquinho, né? Então vamos chamar aqui o cateto adjacente de A e o cateto oposto de B, tá? Bom, como esse triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então a hipotenusa é dada pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? Essa hipotenusa aqui é dada por isso aqui. A ao quadrado, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E as relações básicas são quais? Qual seria o seno de θ? O seno de θ seria dado pelo cateto oposto, né? Pelo cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, B sobre H. Ou também B sobre... Bom, o H nós vimos que é dado por essa expressão aqui. Então, vamos ter aqui B dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Bom, agora vamos relembrar o cosseno. O cosseno de θ é dado pelo cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa. Então, vai ser dado pelo cateto adjacente, que é A, dividido pela hipotenusa H, tá? Ou também A dividido pela hipotenusa, e a hipotenusa é dada por essa expressão aqui, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, tá? E temos no fim a tangente de A. Tangente é representada geralmente por TG, né? Em alguns livros, né, também por TAN, tá? Vamos usar aqui TG.
Então a tangente é dado pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, A dividido por B, né? Vamos fazer aqui no canto, A dividido por B. Entretanto, se eu dividir em cima e embaixo por H, né? Por H e por H, como eu dividi em cima e embaixo, não mudou nada, né? E quando eu faço isso, o que eu obtive aqui foi nada mais do que seno de θ, e aqui nada mais do que cosseno de θ, tá? Então aqui nós temos que essa expressão aqui também é dada, então a tangente de θ é dado por A sobre B, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então também por seno de θ sobre cosseno de θ. Ok? Então essas aqui são as relações básicas. Eu sugiro inclusive que vocês deem uma revisada geral em outras funções, como a cotangente, a secante, a cossecante e assim por diante, tá? Façam isso porque é importante que vocês tenham bastante fluência nisso aqui, nesse ponto do curso. Ok, no próximo vídeo vamos revisar rapidamente agora essas funções trigonométricas, mas na entidade chamada círculo unitário. Vejo vocês em breve então no próximo vídeo.